Glória a Deus. A paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Jesus. Nós nos alegramos na presença do Senhor. Bendizemos o nome daquele que é merecedor e digno de toda honra e glória. Somos gratos a Deus por mais uma vez nos conceder a oportunidade de estarmos aqui juntos e conceder o privilégio de poder compartilhar a santa palavra do Senhor com os irmãos. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. Vamos meditar sobre o tema da nossa campanha. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Versículo 22 ao 25. Vamos ler todo esse trecho. Todos encontraram? Amém? Então, leiamos. Certo dia, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia de água, e eles corriam perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo se acalmou e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água lhe obedecem? Quem é este? Os irmãos podem assentar-se. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, e eu posso dizer para os irmãos que é uma passagem muito interessante e ela se aplica de uma maneira muito clara ao nosso dia a dia, à nossa rotina, à nossa vida. Afinal de contas, todos nós seguimos um certo roteiro diariamente. Seguimos o nosso caminho, cumprimos as nossas obrigações normalmente todos os dias. Levantamos, seguimos para o nosso trabalho, alguns vão para a escola, outros para a faculdade e outros seguem os seus afazeres dentro da própria casa, e tudo segue normalmente como habitualmente vivemos. Ocorre que nessa rotina de normalidade na nossa vida, de repente o cenário muda, a perspectiva se altera, o clima muda, as nuvens se enegrecem, nos deparamos em meio à nossa rotina normal e simples, com situações repentinas que nós não imaginávamos, tampouco esperávamos. Situações essas que estremecem as nossas vidas, e por que não dizer estremecem a nossa fé. Sacode-nos, balança-nos, estremece-nos, e às vezes ficamos sem saber o que fazer ou para onde
correr. Por isso que este texto reflete, na minha ótica e no meu entendimento, perfeitamente a vida cotidiana de cada um de nós. E diante dessas circunstâncias, eu repito a pergunta: o que fazer? Para onde ir? A quem recorrer? Eis o grande dilema quando nós enfrentamos a adversidade que nós não esperávamos. Eis o grande dilema quando nós somos afligidos no nosso dia a dia, ou quando somos afrontados na nossa caminhada. O que fazer? Para onde ir? A quem recorrer? Ora, o texto que nós lemos, de forma bem pausada, nós percebemos que Jesus havia passado, como nós, um dia normal na sua rotina, junto com os seus discípulos, seguindo pela Galileia, percorrendo vilas, cidades, povoados, ensinando a sua mensagem, trazendo ao conhecimento do povo a mensagem do reino. Jesus seguiu os seus passos rotineiramente, ensinando, pregando o Evangelho, curando enfermos, libertando cativos, e depois de um dia exaustivo, cansativo, longo, ele reúne os seus discípulos e os convida a atravessar o mar da Galileia e se dirigir a outra margem daquele lago, em busca de um repouso, em busca de um descanso. Até aí, tudo normal, tudo tranquilo, segue-se a rotina, as obrigações e os afazeres do dia a dia estão se cumprindo, estão seguindo normalmente. E quando nós lemos o texto, e é bom que nós leiamos esse texto não somente na perspectiva do evangelista Lucas, mas também de acordo com a perspectiva do evangelista Marcos e também de Mateus, que relatam esse mesmo episódio, mas com perspectivas diferentes, inclusive trazendo detalhes que um não apresenta, o outro traz, e nos traz uma melhor compreensão e clareza do que se passou naquele dia, naquele episódio. Estava já ao entardecer, e Jesus convida os seus discípulos a entrarem no barco e atravessar o mar da Galileia em direção ao lado oriental. E então eles prontamente se juntam, entram no barco e seguem mar adentro. Só que diante dessas circunstâncias do dia cansativo, a Bíblia nos relata que Jesus, ele adormece, ele deita na popa do barco sobre um travesseiro e simplesmente dorme naquele lugar, e os discípulos seguem conduzindo o barco até a outra margem. Só que até então tudo seguia normalmente, como todos nós esperamos ou imaginamos que seria o nosso dia, ou talvez eles esperariam que seriam aquela travessia, uma vez que eles eram, alguns deles, pescadores de ofício, estavam acostumados a frequentar aquele ambiente, estavam acostumados a fazer aquele percurso, aquela travessia. Então eles conheciam muito bem aonde eles estavam, o que eles poderiam enfrentar. No entanto, como nós sabemos que a vida é cheia de surpresas, mas nós nunca caminhamos esperando as surpresas, nós caminhamos na perspectiva das coisas seguirem o seu rumo natural. Ocorre que quando eles começam a travessia, Jesus adormece. A Bíblia nos relata e não nos traz a informação de quanto tempo eles já estavam mar adentro, mas diz-nos o texto que de repente uma tempestade sobreveio sobre eles naquele lugar. Ora, eles não estavam esperando
esperando por aquilo. No entanto, a tempestade sobreveio, a tempestade surgiu, a normalidade foi mudada, o ambiente já não era mais aquele que eles estavam imaginando, que eles estavam esperando, que eles estavam vivenciando. As coisas começaram a mudar. De repente, o barco que ia numa calmaria começa a balançar de um lado ao outro, a água começa a adentrar no barco, o desespero toma conta daqueles homens que eram experientes pescadores, homens que estavam habituados a fazer aquela travessia. No entanto, diante do inesperado, eles são tomados de um pavor, são tomados de um desespero que é comum e natural a todos nós, uma vez que somos seres humanos, falíveis, falhos, impotentes, limitados, e a Bíblia nos relata que diante deste cenário, eles tentam conseguir atravessar aquela tormenta para alcançar o objetivo de chegar a outra margem. Ocorre que eles percebem que a situação se agrava, a situação se complica, e eles são tomados de um pavor assustador, e eles olham um para o outro e não sabem mais o que fazer. De repente ele olha para a polpa do barco, e lá está o Mestre Jesus dormindo sobre um travesseiro. E o que eles fazem? Vai até Jesus, acorda ele e disse: mestre, mestre, nós vamos morrer nessa tormenta. O Senhor tranquilamente se levanta, ele ordena que o vento se acalme, ele ordena que o mar se acalme, se aquiete, e de repente aquilo que parecia o fim da sua jornada, das suas vidas, se torna tudo uma calmaria, tudo se fez bonança, e eles então seguem a travessia, e agora ainda mais espantados com o que eles acabaram de presenciar. A Bíblia diz que eles ficaram maravilhados, atônitos com aquilo que eles viram. Eu imagino que eles estavam apavorados com a tormenta, mas quando Jesus acalmou a tempestade, muito mais eles ficaram aterrorizados com aquilo que viu. Eles estavam acostumados a enfrentar a tormenta, mas nunca viu alguém acalmar uma tempestade. E de repente, um homem que estava deitado na popa do barco levanta-se numa calmaria própria e inerente da pessoa bendita de Jesus, e diz para a tempestade: aquieta-te, e diz para o mar: cala-te nesta hora, e tudo se fez uma bonança. Imagina o coração daqueles homens neste momento, atônitos, sem compreender diante de quem eles estavam. E aí surge a grande questão, o grande questionamento, a grande pergunta que ecoa sobre nós nessa noite: afinal de contas, quem é este que até o mar e a tempestade, os ventos obedecem à sua voz? Quem é este que pode fazer a tormenta se acalmar? Quem é este que pode fazer o mar bravio se aquietar e seguir o seu rumo em plena calmaria? E é nesta noite que nós estamos aqui neste lugar reunidos para entendermos um pouco mais sobre quem é este que os discípulos estavam atônitos, perplexos e maravilhados diante da sua pessoa bendita. Quando nós atentamos para esta pergunta, porque é uma pergunta que foi feita pelos discípulos de Cristo, não foi feita por nenhum incrédulo, não foi feita por nenhum que não conhecia, que não andava com Jesus. Pelo contrário, foi feito com aqueles que andavam 24 horas com Jesus. Dormia onde Jesus estava, acordava onde Jesus estava, subia o monte que Jesus estava, descia o monte que Jesus estava, atravessava vilas e cidades junto com Jesus. Cegos vinham até ele e eles eram curados. Eles estavam lá acompanhando e vendo tudo aquilo acontecer. Multidões sendo alimentadas por ele. E de repente esses que estavam com Cristo, agora diante de uma situação como essa, eles viram uns para os outros e falam: quem é este? Ora, quem faz uma pergunta como essa está dizendo e deixando bem claro que de fato eles não conhecem aquele que está diante dele.
fazendo a pergunta aqui são os apóstolos: Pedro, Tiago, João, Tomé, Judas, Mateus e todos os demais, um olhando para o outro perplexo: quem é este? Quem é este? E a pergunta ecoa até os nossos dias. E por que ela ecoa até os nossos dias? Porque há muitas pessoas que não conhecem este homem, não sabem quem é Jesus de Nazaré. E para nossa tristeza, inclusive pessoas do nosso meio, do nosso círculo, não conhecem a este Jesus. Há muitos entre nós que são como Jó. Eu sei quem é Jesus, sabe? Sei como, só que eu ouvi falar. Eu sei que ele cura, eu sei que ele faz isso, que ele faz aquilo. Eu sei que ele é o Filho de Deus. Eu sei que ele morreu numa cruz para salvar o perdido, o pecador. Mas quando nós estamos aqui diante desta interrogação, quem é Jesus? E nós estamos diante de uma situação de alguém que demonstra não conhecer intimamente essa pessoa. E a pergunta que eu te faço nessa noite, a pergunta que eu faço a mim mesmo nesta noite é: você conhece este Jesus? Eu conheço este que acalma a tempestade? Será que eu apenas não ouço falar deste nome? Ou de fato eu o conheço? Porque eu lembro perfeitamente do que disse o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo de número 3, um texto muito recitado por todos nós, mas talvez não tão praticado. O profeta se levanta e diz ao povo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E diante das tempestades da nossa vida, da nossa rotina e das intempéries que surgem repentinamente na nossa vida, nós precisamos conhecer este homem. Nós precisamos saber quem é este, porque diante das dificuldades, diante das lutas, das adversidades, não adianta a nossa habilidade, não adianta a nossa experiência, não adianta a nossa própria capacidade, nós não conseguiremos atravessar o lago, porque somente Ele tem o poder e a autoridade para acalmar a tempestade e trazer bonança à nossa realidade, à nossa vida. Pedro e seus companheiros eram homens hábeis na travessia do mar. Eram pescadores natos, experientes, acostumados a lidar com o mar da Galileia, uma região que todos nós sabemos que na verdade se denomina, chama-se de mar, mas é um lago gigantesco, com cerca de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Segundo os estudiosos, está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanhas. E essas características geográficas diz que a superfície da água há uma corrente de ar quente que se forma ali sobre as águas. E essa corrente, essa massa de ar quente, ela sobe, e uma vez que ela é cercada por montanhas, ela se encontra com uma outra corrente, uma outra massa de ar, porém fria, que vem exatamente do alto dos cumes das montanhas que cercam aquele lago, aquele mar. E esse choque de temperaturas da massa de ar quente com a massa de ar fria provocam grandes tempestades e, segundo os estudiosos, até grandes redemoinhos naquele lugar. Obviamente que os apóstolos, os discípulos, sabiam muito bem disso, porque isso era comum naquele lugar. Eles estavam acostumados a enfrentar situações como aquela, mas a sua experiência, a sua habilidade, o seu conhecimento não foram capazes
de fazê-los atravessar aquele mar e chegar até a outra margem, porque é somente aquele que pode acalmar a tempestade, é que vai nos dar as condições, as situações, ambientes favoráveis para nós atravessarmos as tormentas desta vida. Quem é este que acalma o mar, a fúria da tempestade, o barco indo a pique, enchendo-se de água? Como nós vamos sair dessa situação? O que poderemos fazer? Só há uma coisa a fazer: corre até Jesus, acorda Ele e clama por socorro. Jesus se levanta, Ele acalma a tempestade, tudo se faz calmaria e bonança, e eles seguem a viagem. Portanto, nessa noite a pergunta é: quem é este? Se eu te perguntar quem é esse, talvez você vai titubear no seu pensamento, na sua resposta. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, e quando nós discorremos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber e compreender quem é este. Quando nós voltamos lá no livro de Gênesis, e se nós pudéssemos perguntar a Abraão: Abraão, quem é este Abraão? Ele vai dizer: este é aquele que me chamou do meio da minha parentela, que me conduziu por terras desconhecidas, fez diversas promessas na minha vida e no seu devido tempo cumpriu cada uma delas. Se eu perguntasse a Isaac: quem é este Isaac? Isaac iria dizer para mim: este é aquele que no momento em que eu mais precisava, ele proveu para mim um cordeiro na hora certa, no momento certo, no lugar apropriado, e eu fui salvo da morte, porque meu pai, em um gesto de obediência e temor ao Senhor, iria me oferecer em sacrifício. Mas este que você pergunta quem é, ele na hora apareceu e trouxe um cordeiro providencial para salvar a minha vida. Se eu perguntasse para Jacó: quem é este Jacó? Jacó vai dizer para mim: este é aquele que eu encontrei no Val de Jaboque, e eu passei uma noite inteira achando que era um homem, e eu lutava com ele, não largava, e quando eu percebi que aquele ser era diferente, não era um homem comum, eu falei: eu só te largo quando você me abençoar. E este ser vira para ele e pergunta: quem é você? Ele disse: eu sou Jacó. Mas este ser, aleluia, diz para Jacó: você não vai se chamar Jacó mais, mas você vai se chamar Israel. Ele mudou a minha história, ele transformou o meu nome e mudou a minha vida e a minha trajetória. Se eu perguntasse para Moisés: quem é este Moisés? Moisés vai dizer: este é aquele que eu estava no Monte Sinai, apacentando as ovelhas do meu sogro, e de repente eu vi uma visão esplendorosa, uma sarça que estava em meio a chamas, mas não se consumia, e de repente, quando eu me aproximo, eu escuto uma voz bradar do meio da sarça: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque este lugar é santo. Aí eu pergunto: Moisés, quem é este? Este é aquele que apareceu no meio da sarça, falando comigo, me chamando pelo nome. E de repente eu perguntei para ele: quem é o Senhor? Ele disse: sim, eu sou o que sou, Moisés. Eu sou o grande eu sou, Moisés, aquilo que for necessário para a sua vida, para você atravessar a tormenta desta vida. Eu estarei contigo. Se perguntarmos ao povo israelita: quem é este? Eles vão dizer: este é a coluna de fogo que estava conosco no deserto, quando estávamos à noite peregrinando. Ai, quem é este? Este é a coluna de nuvem que nos acompanhava diante do sol escaldante do deserto. Quem é este? Este é aquele que manda o maná celestial e nos alimenta. Este é aquele que nos sustenta e nos conduz em segurança. Se nós perguntássemos para Josué: quem é este Josué? Josué vai dizer: este é aquele que prometeu uma terra que mana leite e mel, e não apenas prometeu, mas ele me introduziu nessa terra, me deu a possessão dessa terra, e por isso eu digo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem é este Josué? Este é aquele que faz e que cumpre a sua
sua palavra. Este é aquele que promete e realiza e concretiza as suas promessas. Se perguntarmos para uma mulher chamada Ana, quem é este Ana? Ana vai virar para mim, para você, e vai dizer: este é aquele que enxuga as minhas lágrimas quando eu sou afrontada todos os dias, dentro da minha própria casa, dentro do meio do meu povo, e os próprios sacerdotes me reputam como embriagada, mas ele vem e colhe as minhas lágrimas. Esse é aquele que me conforta, que me consola e muda a minha história, abre a minha madre e tira a minha vergonha. Quem é este, Ana? Este é aquele que me deu um filho aonde eu não poderia ter, quando eu não poderia ter. Aleluia! E se nós perguntássemos também a Davi, quem é este Davi? Davi vai dizer: este é aquele que me liberta, é o meu libertador, é a minha rocha. Aleluia! Quem é este Davi? Este é o meu pastor, e é por isso que eu não tenho falta de absolutamente nada, porque ele é o meu pastor. Quem é este Davi? É o meu pastor, o meu redentor, o meu Senhor, o meu refúgio, a minha fortaleza. Quem é este? Aleluia! Os profetas, aleluia, vão responder: este é aquele que diz, que brada dos altos céus, assim diz o Senhor, aleluia, e tudo se concretiza, tudo se realiza. Se nós perguntássemos para João Batista, quem é este João Batista? João Batista vai dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista é o Cordeiro? É sim, aleluia. Quem mais, João Batista? Esse é aquele que vem passeando entre vocês, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é este, João Batista? É esse que vai derramar sobre toda a carne o seu Espírito da verdade. Aleluia! Quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Este é Jesus o Nazareno. Quem é este? Aleluia! Quem é este? Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Quem é este? Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem é este? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é este? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem é este? Eu sou a fonte de água viva. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Se alguém tiver fome, venha a mim e coma, e você viverá eternamente. Pedro, Tiago e João, quem é este? Este é aquele que acalma a tempestade. Este é aquele que traz a bonança em meio às dificuldades. Nos momentos que você está sendo afligido, nos momentos que você está sendo afrontado, nos momentos que você está sendo desafiado, saiba: o grande eu sou está contigo. O grande eu sou está conosco. O grande eu sou é quem te sustenta, é quem te conduz e que te dá a vitória. Ele é a esperança para o perdido. Ele é a cura para o doente. Ele é a alegria para o deprimido. Ele é o amigo para o desamparado. Ele é Jesus o Nazareno. Quem é este? Este é Jesus. Este é Jesus. Eu te pergunto: você o conhece? Ou você apenas ouve falar dele? O Senhor está nos convidando a um relacionamento mais profundo. Nós não podemos nos contentar apenas em ouvir falar, mas nós precisamos vivenciar plenamente essa comunhão com o nosso Senhor. O mundo está gritando lá fora, pessoas estão perecendo porque não conhecem quem pode mudar a sua realidade. Tem muitas pessoas que assentam ao seu lado dentro da igreja, que não sabem como resolver os seus problemas, estão aflitos, vêm para os cultos de segunda a domingo,
mas a sua vida continua sem mudança, a sua casa continua sem transformação, a sua vida continua a mesmice, porque ainda não conhecem verdadeiramente Jesus. Moisés, depois de conhecer a Deus, nunca mais foi o mesmo. Paulo, antes de conhecer a Cristo, era um zeloso fariseu e perseguidor de Cristo e da sua igreja. Procurava matar todos aqueles que confessavam a Cristo e testemunhavam acerca do Evangelho. Porém, em um episódio, quando ele estava a caminho de Damasco, ele tem um encontro marcante e transformador. Jesus se apresenta diante daquele homem, e quando Jesus encontra com o homem, ele cai de joelhos, prostrados diante da sua majestade. Ele conhece verdadeiramente quem é este. Este é aquele que fala assim: Paulo, eu sou aquele que você está perseguindo. Imagina a cabeça daquele homem naquela hora. Mas como assim eu estou te perseguindo? Estou matando aqueles que estão falando dessa mensagem de ressurreição. Você está me perseguindo? E aí Jesus está dizendo: eu sou este a quem você persegue. Mas tem um negócio, Paulo, a partir de hoje a história muda. O seu trajeto não será mais esse que você estabeleceu. Essas cartas que você traz consigo para prender pessoas, pode rasgar, elas não terão mais validade daqui em diante. Você para mim agora, Paulo, será um vaso escolhido. Antes você perseguia aqueles que falavam acerca do meu nome. Agora você vai sofrer na pele as mesmas perseguições por amor do meu nome. A história desse homem nunca mais foi a mesma. E ele sofreu açoites, naufrágios, prisões, nudez, fome por amor de Cristo. E ele disse que isso para ele não era absolutamente nada. Ele sentia prazer em sofrer tudo isso por amor a Cristo. E nós muitas vezes passamos alguns apertos, algumas aflições na nossa caminhada. Às vezes sofremos alguma injúria, alguma difamação. Às vezes alguém se levanta contra nós, tenta nos desanimar, tenta nos fazer parar. E nós queremos já: Jesus, não aguento mais, não dá mais para mim. Eu quero te perguntar: você conhece verdadeiramente este Jesus que você está falando aí que conhece, ou você só ouviu falar? Porque aquele que encontra-se com Jesus e o conhece verdadeiramente, pode vir a tormenta que for, pode vir a tempestade que for, a água pode entrar dentro do seu barco, você não vai se desesperar, porque Jesus está deitado à polpa do barco da sua vida, e Ele no momento certo, na hora certa, Ele vai se levantar e vai dar ordem para que a tempestade se acalme, para que o mar se acalme na sua vida. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Será que eu e você realmente conhecemos este Jesus que nós tanto falamos e tanto pregamos? Afinal de contas, nós estamos às vezes virando as costas para Jesus e o abandonando por qualquer ventinho que sopra no nosso orelha. Às vezes não precisa nenhuma tempestade, às vezes não precisa nenhuma onda, e as ondas do mar da Galileia, quando acontecia, elas chegavam a 2 metros de altura. 2 metros de altura, uma onda. Eu, quando eu vou na praia, que eu vejo uma onda que bate na minha cintura, eu já saio correndo dela. Imagina 2 metros de altura, no meio do mar, barco balançando para lá e para cá. Se olha para um lado, água, olha para o outro, água. Vou correr para onde? Para onde que eu vou correr? Eu vou correr para os pés de Jesus. Fala: Senhor, me socorre. Senhor, eu quero te conhecer mais de perto.
eu quero conhecê-lo no meio da tormenta, eu quero conhecê-lo no meio da bonança, eu quero conhecer o Senhor todos os dias da minha vida, eu quero deitar-me contigo, levantar-me contigo, caminhar contigo, ir para o trabalho contigo, voltar para casa contigo. Eu quero o Senhor na minha vida 24 horas por dia. Eu quero saber o que o Senhor pensa a meu respeito, eu quero saber o que o Senhor estabeleceu para a minha vida, eu quero conhecer os teus planos para a minha vida. Eu quero ter uma comunhão, uma intimidade maior com o Senhor. Meu Deus, esse mundo, cada dia que passa, piora. E por que então nós estamos preocupados com o mundo que piora, ao invés de corrermos para os braços de Jesus, para os pés do Senhor, e conhecer aquele que pode mudar a nossa realidade e mudar a vida daqueles que estão perecendo lá fora? Afinal de contas, se nós não conhecermos a Cristo aqui, como poderemos apresentá-lo lá fora? Se eu e você não conhecermos a Cristo de verdade, não temos autoridade alguma para apresentá-lo lá fora para aqueles que estão perecendo. Afinal de contas, nós vamos apresentar alguém que nós não conhecemos. Mas a pergunta é: quem é este? Este é Jesus. Está bem claro, bem nítido, inconfundível. O que nos resta, o que precisamos fazer, o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, é não confiar na força do nosso braço, é não confiar na nossa própria capacidade, é não achar que somos autossuficientes, mas correr até Jesus, clamar por Ele, buscarmos um relacionamento com Ele. Nós não podemos viver de experiências alheias, mas precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. No culto dos jovens, na terça-feira, eu contei uma experiência que para mim foi marcante na minha história, na minha vida. Algo sobrenatural que eu nunca tinha visto. Eu era líder da mocidade na primeira igreja, e nós marcamos uma reunião de oração no monte, como costumávamos fazer. Orávamos na igreja e de tempo em tempo a gente nos reuníamos no monte. O tempo, a semana em que estava marcado para ir para o monte, estava chuvosa, tempo nublado, chovia uma hora, parava, voltava a chover de novo, mas nada do sol, o tempo todo fechado. E os jovens na época perguntou para mim, virou para mim e falou assim: está marcado, está confirmado o monte no dia? Salvo engano, era uma quinta-feira e era até um feriado. Marcamos para ir pela manhã, aproveitar que era feriado. Eu falei: está confirmado. E aí eu falei: Jesus, dá um jeito aí, porque nós precisamos ir para o monte. Nós queremos mais de Ti. Queremos conhecê-lo mais de perto. Precisamos ter uma experiência nova, Senhor. Nada do tempo mudar. Chega o dia, marcamos de encontrarmos aqui na entrada do bairro. Só apareceu um jovem. E eu subi com esse jovem, aqui, esse monte da torre. Tempo chuviscando. Eu falei: vamos. Subimos. Chegando lá no monte, começamos a orar. O Senhor, nós estamos aqui e nós queremos experimentar algo diferente. E oramos. De repente, o céu se abriu sobre nós, o sol raiou sobre a nossa cabeça, e em redor de onde estávamos, água para quem te tem, chuva. Mas chovia, e onde nós estávamos seco, o sol em cima. E eu olhava aquilo e ficava espantado, igual os discípulos ali quando a tempestade acabou. Eu falei: meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Como que pode? Ao redor do monte, onde nós estávamos, chovendo, e onde nós estávamos, o sol sobre a nossa cabeça. Aí ficamos a manhã toda ali orando, cantando, adorando o Senhor, foi aquela coisa maravilhosa. Aí assim: bom, agora nós temos que ir embora, como é que vamos fazer?
está chovendo, vamos ficar aqui o dia todo? Assim, aí nós oramos em Deus, aí passou um tempinho, a chuva cessa, nós descemos o monte. Eu falei, quando você chegar em casa, você me liga, vai ver se está tudo bem, beleza. Chegou em casa, me ligou, já cheguei, beleza, eu também estou em casa. Quando nós desligamos o telefone, a chuva cai de novo. Esse dia à noite havia reunião para a mocidade, nós fomos para a reunião. Os jovens foram. Era na igreja, fechado, coberto, todo mundo foi. Chegou lá, quando eu fui iniciar o período de oração, falei aos irmãos, onde vocês estavam hoje pela manhã? Nós tínhamos um compromisso. Aí eles me responderam, mas estava chovendo. Mas eu não falei que estava confirmado um monte assim mesmo? Você falou, mas estava chovendo, você foi? Eu falei, fui. Você foi? Fui. Você estava no monte, não? Estava. Ah, mas você está todo queimado. Meu nariz estava igual uma bola de palhaço, tão vermelho. A marca da manga da camisa ficou queimada na minha pele, marcada. Eu falei, eu estava no monte, junto com o meu irmão aqui. E ele é testemunho de que nós lá estávamos. A chuva estava caindo ao redor do monte, mas onde nós estávamos, o sol raiou. E Deus derramou a sua graça sobre a nossa vida. Essa experiência marcou minha vida. Foi algo extraordinário. Eu nunca vi algo parecido. Eu sempre vi os irmãos contando experiências, irmãos que viam fogo brotar no monte, coisas sobrenaturais. Eu falei, Jesus, eu quero viver algo diferente. Eu não quero apenas ouvir falar do Senhor, eu não quero ouvir apenas as experiências dos meus irmãos. Eu quero viver, eu quero experimentar. O Senhor é um Deus pessoal, que trata pessoalmente, diretamente com cada um. Basta-nos apenas ir ao encontro dEle. E a verdade é que nós não queremos ir ao encontro de Jesus. Nós não queremos utilizar o tempo que nós temos hoje para dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Nós não queremos mais abrir mão do nosso conforto, dos nossos prazeres momentâneos dessa vida, para passarmos algumas horas de joelho clamando ao Senhor. Deus, socorre-me, venha ao meu encontro, Senhor, eu quero contemplar a tua glória. O Senhor Jesus disse para Marta e Maria, se você crer, você verá a glória do Senhor. Mas nós não queremos largar o nosso conforto, não queremos abrir mão das coisas terrenas e passageiras para poder dobrar os nossos joelhos e invocar o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, invoque o nome do Senhor enquanto ainda há tempo, enquanto é oportuno, porque vai chegar o tempo em que muitos vão querer bater a porta, mas ela já estará cerrada, fechada. Portanto, o tempo é hoje, o momento é agora. Corra para os braços de Jesus, gaste o tempo que o Senhor está te dando na presença dEle, adore a Ele, ore, clame por Ele, dedique a sua vida à leitura da palavra, ao jejum, à oração. Conheça este Jesus, passe a buscá-lo de todo o seu coração, que Ele vai se revelar a você, Ele vai se mostrar para a sua vida, Ele vai mostrar quem é Ele, que Ele é soberano e que ainda que a tormenta venha, ainda que a tempestade venha, Ele acalma a tempestade na vida daqueles que o buscam. É esse Jesus que nós precisamos buscar. Precisamos conhecer cada dia mais esse Jesus. Quem é este? Este é Jesus o Nazareno. Este é Jesus o Nazareno. Ele que nos socorre em todos os momentos da nossa vida. Agora, eu e você o conhecemos de verdade? Vamos continuar caminhando, seguindo a normalidade da nossa vida cotidiana, apenas ouvindo falar de Jesus?
de fato conhecê-lo e anunciá-lo. Coloque-se de pé, por favor.